Oi, Juju, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as fases do processo com a agência HBN para ser au pair na Holanda. Foi com essa agência que eu vim para cá. Bom, são muitas fases, então eu vou direto ao ponto. Fase 1 é a introdução. É quando você vai fazer o pagamento dos 34 euros. Lembra que eu mencionei lá no primeiro vídeo? Você vai enviar o comprovante por e-mail para as agentes e aí elas vão te retornar pedindo para você já enviar a cartinha para Host Family, fotos e montagens. Quem me segue no Instagram recebeu dica de ouro sobre como fazer isso essa semana. Então, se você não me segue, já segue lá para você não perder nenhuma dica. Você vai assinar o agreement, que é o seu contrato com a agência, e você também já vai ter que enviar as fotos do seu passaporte. Ou seja, nessa etapa você já tem que ter um passaporte, porque eles vão pedir para você escanear aí todas as páginas dele para enviar já na fase 1. Feito isso, você vai para a fase 2. A fase 2 são as entrevistas. Então, você vai fazer a sua entrevista em português e a entrevista em inglês. Eu fiz primeiro a entrevista em português. A decisão das datas e o que acontece primeiro é uma decisão das agentes, elas só vão te informar, elas vão te dar aí possíveis datas e você vai dizer se você concorda ou não. Então, eu fiz primeiro a entrevista em português. 2 dias depois, eu já fiz a entrevista em inglês. Então, se você não se sente seguro com o seu inglês, se você não tem um inglês aí tão bom e você precisa treinar antes, já aproveita para treinar antes mesmo de iniciar o processo, porque quando elas marcam assim, as datas são um pouquinho próximas. Então, depois que você faz a entrevista em português e inglês, eu recebi o meu retorno depois de 9 dias, com a aprovação. No caso de você ser reprovado, a agência não vai te informar o motivo pelo qual você foi reprovado. Feito isso, eu recebi um e-mail falando que eu fui aprovada e que eu faria também entrevista com as agentes da Holanda, porém isso nunca aconteceu. Bom, depois disso a gente vai para a fase 3, que são os matchings, o matching e os documentos. Na fase 3 do processo, é quando você já está ali disponível para famílias, né? Então, quando você recebeu a sua aprovação na fase 2, elas já falam que você vai ficar disponível a partir daquele momento para famílias no seu perfil. Então, é nessa fase 3 que eles vão pedir para você colocar as informações no sistema deles, da HBN. Eles vão te dar um login e uma senha, e aí você vai ter acesso ao sistema onde você vai colocar essas informações lá. Por exemplo, a cartinha que você escreveu, as fotos, você vai ter a oportunidade de colocar o vídeo. Também dei dicas do vídeo lá no Instagram, hein? E aí, quando uma família se interessa pelo seu perfil, diferente do processo de au pair dos Estados Unidos, onde as famílias entram em contato diretamente com você, vai ser o oposto. No caso da HBN, eles vão ver lá o seu perfil, aí eles gostam de você, eles querem conversar com você, eles vão informar primeiro a agência. Então, informada a agência vai ver se vocês têm um perfil parecido, se seria um bom match. E aí, nesse caso, a agência entra em contato com você e fala que a família X queria te conhecer, se você também quer, se você tem interesse. Nesse caso, eu sugiro para vocês serem bastante criteriosos. Por quê? Porque muitas vezes tem família assim que não deu certo com au pair e aí eles estão desesperados para conseguir outra e você fala assim, eu posso ir de imediato para Holanda, eles já vão te colocar ali falando que, a gente acha que vocês são um match muito bom, mas, gente, se algo no seu coração disser, olha, eu tô com o pé atrás com essa família, não vão, porque foi o que aconteceu comigo, então já fica o alerta aí para vocês. Não tenham medo de falar não. Se uma família quiser o match com vocês e vocês acharem que não vai ser um bom match, que tem alguma coisa que não tá certa nessa história, não tenham medo de falar não. Por quê? Não é porque você rejeitou uma família que eles não vão te apresentar outras, eles vão te apresentar sim. Então não tenham medo disso. Nessa fase também, eles já vão pedir para você enviar os documentos. Que documentos são esses? Você vai precisar enviar um antecedentes criminais do IND, que é o órgão de imigração aqui da Holanda. Então, você vai ter que assinar lá uma fichinha deles, falando que você nunca cometeu nenhum crime. Você também vai precisar dos antecedentes criminais do Brasil, que é aquele que a gente pega pela internet mesmo, né, da Polícia Federal. Você vai precisar de um formulário de saúde, que vai ter que ser assinado por um médico. Você vai precisar dos exames de saúde. Os exames são HIV, hepatite A e B, gravidez e tuberculose.
Feito esses exames e tendo match com a família, você vai entrar no. Tendo match com a família, não, desculpa. Você feito esses exames e já estando disponível lá para famílias no portal, você entra num período de exclusividade com a HBN. O que é esse período de exclusividade? É um período que significa que você não pode procurar famílias, que somente eles vão procurar por você. Esse período, a partir do momento que você está disponível no portal e que você já enviou todos esses documentos para eles, começa a contar a partir desse momento até 3 meses. Aí são eles quem procura a família para você. Se dentro desses 3 meses eles não conseguiram achar uma família para você, aí sim você está liberado para procurar família por conta própria, Facebook, Au Pair World, aí você pode reativar os seus perfis nesses locais. Nesse período também, eles vão pedir para uma agente, que provavelmente foi uma agente que fez a entrevista com você lá no início, para que você adicione ela no Facebook. Então, assim, minha recomendação. Cada um cuida da sua vida, a gente posta o que a gente quiser, legal, mas tomem muito cuidado, porque se você postar alguma coisinha assim que eles acham que não é legal, alguma coisa que pode não pegar bem, eles podem te reprovar do processo. Então, fiquem espertos com isso, tentem controlar aí as suas postagens. E depois disso, você já falou com uma família, você já teve uma família interessada, já pediu match, você aceitou. Aí entra a fase 4 do processo, que é o match e o visto. Nesse processo, você vai assinar lá os documentos junto com a Host Family, que são o schedule, que é a programação do seu dia a dia como au pair, eles vão montar um para você, você vai receber, você vai analisar, você assina, eles assinam, você vai assinar o seu contrato com eles, a família vai assinar o contrato. E você também vai ter que começar a preparar aí o visto e as passagens. Nessa etapa, eles vão te perguntar sobre aqueles 800 euros que eu falei lá no vídeo anterior. Então, eles vão perguntar: você quer comprar suas próprias passagens ou você quer que a gente compre para você? Se você optar que a agência compre por você, aí você vai ter que fazer um pagamento que na minha época era 800 euros. Hoje em dia eu não sei quanto é mais. Feito isso, eles vão começar a providenciar suas passagens junto com a Host Family. Então, eles vão decidir qual é a melhor data para você voar e tudo isso eles vão te informando por e-mail, se você tá ok com essa data, blá blá blá. Eles vão pedir para você enviar também a sua certidão de nascimento atualizada. Muito cuidado com isso, tá? Porque assim, às vezes a gente olha antes quais documentos a gente vai precisar para o processo de au pair e a gente já quer providenciar tudo com antecedência. Tipo, nem pagou lá os 34 euros para a agência e já quer providenciar esses documentos. Só que esses documentos possuem data de validade. Então, por exemplo, a sua certidão de nascimento, ela tem uma data de validade para a agência. Eu não me lembro agora se é de 3 meses ou 6 meses, mas tem esse período. Então, deixa para providenciar esses documentos depois que você tem o match. Essa certidão de nascimento eles vão pedir para você apostilar e traduzir, lembrando que a tradução não é obrigatória já de início. Pode ser que na Holanda essa tradução não seja nem solicitada, então aí você acaba gastando um dinheiro à toa. Você vai ter que comparecer no consulado em São Paulo com o seu passaporte. Você vai levar um formulário chamado MVV, que é do tipo de visto para longa estadia na Holanda. Esse processo no consulado é super tranquilo, não é que nem nos Estados Unidos que eles vão fazer uma entrevista com você, não tem nada disso. É bem simples, você vai entregar esse MVV e você vai deixar o seu passaporte lá. Esse período todo, da data que a agência agenda para você ir ao consulado, até o momento que você vai receber o passaporte na sua casa, dura mais ou menos 4 semanas, um mês. Então você vai lá no consulado, leva o seu passaporte, vai deixar lá. Se você mora em São Paulo, você pode retirar o seu passaporte diretamente no consulado. Se você mora em outras localidades, eles podem mandar por correio para você. Por conta do Covid, eles estão pedindo para todo mundo pagar a taxa do correio de envio, o SEDEX, e aí eles enviam para sua casa. Feito tudo isso, você tem já o visto em mãos, você tem as passagens, tudo certo, já assinou todo o documento, você vai viajar para Holanda. Aê! Bom, e aí? Cheguei na Holanda. Acabou? Não, gente, não acabou. A burocracia continua depois que você chega na Holanda.
Quando você chega na Holanda, a primeira coisa que você vai fazer é ir até o IND, que é esse órgão de imigração, para você pegar a sua residência. Todo mundo que mora na Holanda tem que ter uma residência e você tem que andar com isso sempre. Sempre que você sair na rua, você tem que carregar isso com você. Se você não carregar, pode dar multa. Aí você vai no IND, você vai pegar a sua residência. Feito isso, você vai ter que também se cadastrar na prefeitura da cidade onde você vai estar morando. Aí é nesse cadastro que você mostra a sua certidão de nascimento. E pode ser que, dependendo da prefeitura, eles não peçam a tradução. Depois que você fez esse registro na prefeitura, vai passar uns dias e você vai ter que pegar o BRP. O BRP é uma confirmação que você realmente foi registrada, que deu tudo certo no seu registro na prefeitura. Esse BRP você vai mandar para a HBN. No caso de rematch, que você mudar de cidade, você também vai ter que apresentar um novo BRP da nova cidade onde você está morando. Acabou? Não. Na Holanda é obrigatório ter seguro-saúde. Então, a agência vai estar sempre ali falando para você do seguro-saúde, seguro-saúde. Eles vão informar que tem um seguro que a família já fechou para você. Porém, não é o saúde. O saúde é quando você chega na Holanda apenas que você pode contratar. E esse seguro-saúde normalmente fica à mercê, assim, para você mesma pedir. Só que se eu fosse vocês, eu ia insistir muito para a Host Family ajudar vocês a fazer essa solicitação. Porque é totalmente em holandês, o site é todo em holandês, então é bem complicadinho de pedir. Poxa, mas eu já vou ganhar pouco sendo um au pair. Ainda vou precisar pagar um seguro-saúde? Sim, porém tem um reembolso que o governo faz para você. Chama Care Allowance. Então também é em holandês, mas você pode ligar lá. Não sei se eles falam em inglês agora, não me lembro. Mas vocês podem ligar lá ou pedir para a Host Family ligar e solicitar o seu Care Allowance. Então aí eles reembolsam quase que todo o dinheiro para você. Não, assim, fica uma. Você acaba pagando, sei lá, uns 6, 7 euros por mês no seguro-saúde. E aí a burocracia acaba por um período, só que quando você vai embora, também aí vai ter que fazer algumas coisas, que é se tirar o seu registro da prefeitura, cancelar esse care allowance, senão você vai receber cartinhas no Brasil que você tem que pagar. Esse tipo de coisas. Acho que o seguro-saúde, se eu não me engano, eles falaram para mim que cancelava automaticamente a partir do momento que o seu visto expira. Bom, minha opinião pessoal. Dai, você indica HBN? Não. Eu não indico HBN, gente. Eu não indico porque, assim, eu acho que faltou muito suporte da parte deles. Eles fizeram um ótimo atendimento comigo até o momento que eu paguei os 34 euros. Depois que eu paguei os 34 euros, eles demoravam bastante para me responder, sabe? E quando eu cobrava uma resposta deles, eu tinha um retorno bem, assim, arrogante, é, da parte aí das agentes do Brasil mesmo. E aí, durante o meu processo de au pair, também teve um período que elas tiraram férias juntas. Então, eu também fiquei quase um mês sem retorno nenhum, sem saber em que pé que tava. Além disso, também já na Holanda, eu tive bastante problema com as agentes holandesas durante o meu período de rematch. Elas não me ajudaram a achar uma família, elas me culparam praticamente por tudo que aconteceu de ruim, né, com a primeira família. Sendo que, assim, aconteceram coisas horríveis comigo, horríveis, traumatizantes, e eu tive que ouvir que eu não era a única vítima lá. Ou seja, é bem cruel ouvir isso, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês: não desanimem por eu dizer isso, mas tenham isso em mente, que você, como au pair, você não é a cliente, você é o produto. Então, assim, a agência, ela é uma empresa que vende um serviço. O cliente deles é a Host Family. Ah, mas eu paguei meus 34 euros. Tá. Isso não é nada comparado ao valor que a Host Family está pagando. Então, esses 34 euros é um valor que o governo estipula para você pagar. Então, não é um valor que, tipo, a agência, você está pagando uma agência, entendeu? E, infelizmente, eles vão te tratar como produto. Então, quando tiver problemas, assim, eles sempre vão tomar as dores da host family. Então, o máximo que você puder se precaver de tudo e qualquer complicação aí com a agência, façam. Façam. Então, se vocês puderem ir com outra agência, eu já fiquei sabendo de agências aí que dão um show na HBN, então pesquisem bastante.
Eu imagino que outras agências não tenham uma etapa tão diferente do que é com a HBN. Então eu acho que vocês podem utilizar todas as dicas desse vídeo com outra agência também. E se vocês optarem por fechar com a HBN, boa sorte. Eu espero que dê tudo certo para vocês, que vocês não precisem passar por 1/3 do que aconteceu comigo. E para o que precisar, me pergunta aí, que eu puder ajudar vocês também para isso, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.